pessoal, hoje o canal Paulo 1419 traz o quinto vídeo da série Monômios e o assunto é raiz quadrada exata de monômios. Ok, vejamos então como funciona essa operação. A regra é a seguinte: aqui eu tenho no exemplo A raiz quadrada de 49x elevado a sexta. Então eu calculo a raiz quadrada do coeficiente, raiz quadrada de 49, 7. E a parte literal, como eu estou falando de raiz quadrada, então você sabe que a raiz quadrada, o índice aqui é 2. Se fosse raiz cúbica, seria índice 3, raiz quarta, índice 4 e assim sucessivamente. Como aqui eu estou falando de raiz quadrada, então o índice sempre será 2. E quando o índice é 2, eu não preciso escrever aqui, ó, o 2. Então, como se trata de raiz quadrada, eu vou dividir sempre o expoente da parte literal por 2. Então eu divido por 2 aqui. Então ficou x elevado a terceira, ou seja, 7x elevado ao cubo. Então, repetindo aqui, eu calculo a raiz quadrada do coeficiente, raiz quadrada de 49 é 7, e a parte literal eu divido os expoentes, no caso aqui só tem um expoente, por 2, porque eu estou falando de raiz quadrada. Então ficou aqui 7x elevado ao cubo. Bom, mas você pode perguntar assim, Paulo, e se o expoente for ímpar? Como é que eu vou fazer? Se for um expoente não divisível pelo índice, então nesse caso aqui, como eu já falei, estou falando de raiz quadrada, então os expoentes, raiz quadrada exata. Então os expoentes sempre serão divisíveis pelo índice. Expoentes não divisíveis, por exemplo, x ao cubo, x à quinta, x à sétima, não divisíveis por 2, esses monômios serão tratados em um outro assunto que se chama a simplificação de radicais. Aí nós vamos abordar as raízes quadradas exatas e não exatas, ok? Mas nesse caso aqui, como eu estou falando de raiz quadrada exata, então sempre os expoentes da parte literal serão divisíveis pelo índice. E os coeficientes sempre terão raízes exatas, sempre serão quadrados perfeitos, porque aqui eu estou falando de raiz quadrada exata, ok? Então, vamos ver aqui o exemplo B. Tenho 9 quartos de x ao quadrado, y à quarta. Então, aqui eu tenho uma fração, o coeficiente é uma fração, raiz quadrada do numerador, raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de 4, 2. E a parte literal, divido o expoente por 2, porque eu estou falando de raiz quadrada. Então, divido por 2 aqui, ó. Então, o que era x ao quadrado passou a ser x apenas, x elevado a 1, que eu não preciso escrever, por somente o x. E o y, que era y à quarta, passou a ser y ao quadrado. Muito fácil. Vamos ver aqui o exemplo C. O exemplo C eu tenho um número decimal. Se você preferir, você pode transformar o decimal, aqui o coeficiente decimal, em fração, que aí fica fácil você enxergar a raiz quadrada. Então aqui eu tenho 1 centésimo. Então 1 centésimo. 1 sobre 100. A parte literal eu vou dividir por 2. Então o A, no caso aqui, eu vou repetir ainda aqui. Depois vou deixar para dividir aqui depois. Vou colocar simplesmente aqui em forma de fração. A ao quadrado, B elevado à 20ª potência. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 100, 10. E a parte literal, vou dividir os expoentes por 2. Divido por 2, divido por 2. Então o A ficou elevado a 1, que eu não preciso escrever, porque 2 dividido por 2 dá 1. E o B ficou 20 dividido por 2 dá 10. Pronto, está feito. Então é muito fácil calcular a raiz quadrada exata de um monômio. Ok? Agora eu quero chamar a atenção para uma coisa. Sempre que você dividir os expoentes por 2, ó, não escreve mais a raiz. Ó. Ok? Se você gostou, deixa aí o seu like e aguarde o próximo vídeo, onde nós vamos misturar todas as operações que nós vimos
em uma mesma questão. E aí você vai poder testar os seus conhecimentos. Se você gostou, deixa aí seu like e aguarde o próximo. Fui, tchau.